Bom dia, é um dia muito lindo aqui em Houston. Em português ou em espanhol? Tanto faz. Tanto faz, né? O que quiser. Tudo bem, eu acho que português é uma boa, né? Eu acho que estou aqui para dar uma bem-vinda à Priscila, que vem desde o Brasil e Paraguai, estuda medicina lá. E realmente estamos aqui em Houston, na minha clínica, sempre de braços abertos para contribuir na formação dos estudantes de medicina de muitos países. Essa clínica, pode passar? Bem-vindo ali. Essa clínica aqui é uma clínica que foi construída em 94. 1994. A gente se mudou de um bloco para lá em 2001 aqui. Então estamos estabelecidos já faz muito tempo. E o que a gente faz aqui é atenção de pacientes em saúde primária. Este aqui é um pronto-socorro que é já bem estabelecido, onde a gente tem pacientes de idades dos recém-nascidos até velhinhos, tanto homens e mulheres, na área de medicina geral, medicina familiar e urgências menores. É um pronto-socorro com atenção primária de saúde. Um modelo que eu estabeleci faz muito tempo, que está dando bons resultados, especialmente atendendo a população hispana que existe nessa região de Houston. Nós temos mais de 1 milhão de hispanos habitantes nessa área de Houston, onde eu estou praticando medicina, e a gente tem tido um grande impacto, eu acho, nessa população, tornando esses bairros mais saudáveis e mais acessíveis com essa clínica ao sistema de saúde que eu tenho feito como modelo para essa população. Uma população de imigrantes muito grande. 44% dos pacientes que vêm de hispanos não têm seguro médico e são pacientes que têm uma situação migratória em transição, podia-se dizer. Estamos vivendo nessa área e uma época de grande transformação migratória, e a gente está aqui para atender os pacientes que vêm de fora. Pacientes que não têm conhecimento da cidade, que não conhecem a cidade, que não sabem onde ir. Então o paciente vem aqui procurando um médico, um lar médico onde a gente possa atendê-los. E eles chegam aqui, a gente dá uma atenção de qualidade e de qualidade muito humana para poder suprir as necessidades que esses hispanos migrantes têm. A gente atende também 50% da população que a gente vê nessa clínica, é população americana, seja branca ou afro-americana. Tem muitos árabes e africanos também que vêm nessa região, dessa região que está aqui aledanha, perto da clínica. É esse mais ou menos ¿cómo está? Ya me voy finalmente. Está yéndose ahora a la otra clínica del barrio, ¿no es cierto? Ahí nos vemos, Ignacito. ¿Ya? Estamos aquí. Aquí tenemos los récords médicos. Tenemos récords médicos aquí. Aquí tenemos un escritorio de administração. A gente faz a contabilidade, a parte de cobrança dos seguros médicos. Aqui temos umas quantas fotos os meus diplomas do Brasil, que eu estou muito orgulhoso disso. Eu devo ao Brasil minha formação acadêmica e especialidade em cirurgia. E aqui estamos de Texas Tech, que eu fiz parte desses programas de saúde primária, atenção primária de saúde, medicina familiar e comunitária. Aqui estamos, então, temos esse é um quarto de emergências menores, que a gente atende aqui pacientes para procedimentos, cirurgia de hemorroida que eu faço com aparelhos de... Isso aqui é especial para fazer cirurgia de hemorroida.
hemorroides. Em 10 minutos faz cirurgia de hemorroide. Ultracíssimo. Os instrumentos cirúrgicos esterilizados, né? Carros de parada, né? Ultracíssimo. Máquina de aspiração, se usa nos casos de sangrado ou de aspiração. Aqui a gente pode entubar um paciente e estabilizá-lo mientras a ambulância chega para nós transferir o paciente para o hospital. Doctor, viene un señor con su hijito de 2 años que está con compresión nasal y eso. Ya, Inacito, lo vamos a ver Sí. enseguida. Ve si lo colaboras un poquito. Él es el que tiene un flyer de allá de la clínica. Colaborar un poquito, lo vamos a atender al niño. ¿Qué edad tiene? 2 años. 2 años más o menos. Ya con lo que me congestión dice. y todo eso, Sí, lo vamos a eso atender. es lo que dice. Ya, Inacito, dale una ayudadita a Chris, por favor. No sé si hablar en español o en portugués, o tal vez en inglés, Maybe. o en guaraní, en Paraguay. Guaraní, no. Me gustaría hablar y darle un saludo a los hermanos paraguayos de allá de Ponta Porá. Eu não sei falar guarani. Vamos lá, é que esse meu assistente está falando que tem um paciente de 2 anos que está com muita congestão nasal e respiratória. Muito bem, aqui temos um microscópio para a gente ver algum estudo de centrifugado urinário, células CLU de esfregaço cervical, vaginal, para ver se tem infecção. Nós temos um sistema de laboratório aqui nessa clínica, porque é pronto-socorro. Eu consigo fazer em 10 minutos um exame de química sanguínea com essa máquina Piccolo. A gente faz a química sanguínea 20 e 13, são diferentes níveis: sódio, potássio, creatinina, função glomerular, cálcio, fosfatase ácida, fosfatase alcalina ácida. A gente faz o estudo de função hepática, enzimas hepáticas, como a ALT, AST, as transaminases. A gente faz também estudo de lipídios, né? Colesterol, triglicerídeos, tudo mais. A gente faz também a hemoglobina glicosilada para ver se o diabetes está controlado ou não. Então tem um laboratório aqui que a gente tem usado por muitos anos. A gente faz muito estudo imunológico, teste imunológico, que é para a gente ver prova de Helicobacter, estreptococos, HIV, provas de drogas na urina. A gente faz mononucleoses. Muitos estudos são feitos aqui nessa clínica em 5 ou 10 minutos, tá bom? Isso é muito bom porque a gente precisa dessa atenção imediata e os resultados são importantes para fazer uma disposição do paciente, o diagnóstico e tudo mais. Aqui temos um quarto de raio-x. A gente faz raio-x também e aqui, por exemplo, tem uma paciente que eu vou entendeu? O raio-x do paciente, que é realmente importante para a gente ter um resultado imediato. Fraturas, congestão pulmonar, pneumonias, derrame pleural, fraturas de costela, fraturas desde a cabeça até os pés. A gente faz tudo isso aqui nesse quarto de raio-x com essa máquina que é realmente digital e que pode inclusive ser transmitida a imagem dessa máquina a outros lugares ao redor do mundo. Nós temos a máquina de eletrocardiograma para casos de dor de peito com suspeita de infarto. É importantíssimo que não pode deixar escapar nenhum paciente com infarto ou com isquemia nessa clínica. Eu fui treinado na Unicamp em cirurgia geral. Graças a Deus, meu treinamento foi maravilhoso e sou muito grato com o Brasil, com a Unicamp. E também fui treinado na Texas Tech, onde reforcei o meu treinamento depois da cirurgia geral, que eu fiz cirurgião geral treinado lá na Unicamp. E vim para cá e fiz continuação de treinamento em medicina geral, familiar e comunitária na Universidade de Texas Tech. E eu acho que isso me deu uma grande base
que foi sólida para logo depois adquirir um treinamento mais diria específico aos meus interesses, que foram pronto-socorro, cirurgia ambulatorial e outras coisas que eu faço aqui com micronutrientes endovenosos, PRP, ou seja, plaquetas concentradas do plasma do ser humano do próprio paciente. Isso também me treina. Então temos um amplo espectro de trabalho, incluindo o spa que é da Rosângela, minha esposa, que ela faz aqui em Houston. Ela tem um spa onde temos as lâmpadas de iluminação, de tratamento com corrente galvânica. Temos a máquina fractora, que essa máquina é maravilhosa para fazer o tratamento de fortalecimento da pele, borrar as rugas, as cicatrizes. É uma máquina que é muito moderna e foi feita no Israel. Essa também é uma das partes que a gente faz aqui nessa clínica. Esse é um gabinete onde mostro para você as mostras grátis que nós temos para os pacientes. São medicinas que eu recebo através dos representantes do laboratório e eles entregam isso regularmente para nós e a gente dá aos pacientes com escassos recursos também. Temos outro quarto, é o quarto de ultrassom. Eu faço ultrassom, mais que tudo ultrassom abdominal, pélvico, não transvaginal, ultrassom das partes moles, tecidos moles, também de tiroide, de mama, parótidas. Então a gente tem visto muito caso aqui que eu diagnostico logo com ultrassom no mesmo momento. Não preciso referir o paciente a outro lugar para fazer os estudos de ultrassom ou os estudos de imagem de radiografia. Então é super importante numa clínica desse tipo, pronto-socorro, ter laboratório, ultrassom e raio-x. Porque o paciente que vem aqui, vamos dizer um paciente com febre alta, com dificuldade para respirar, a gente faz o raio-x na hora, a gente detecta a pneumonia e trata. A gente faz o exame de sangue, vê se tem uma diabetes alterada, fora de controle, com ketose. A mim, um paciente muito sério, com alteração da parte química sanguínea, a gente sabe em 10 minutos e trata de acordo com o que está encontrando no paciente. Se vem um paciente jovem, idade fértil, que está consangrado, dor pélvica, dor na parte de baixo do abdômen, debaixo do abdômen, e tem dores na parte sacral, pode ter está tendo um quadro de aborto espontâneo, ou pode ser uma gravidez ectópica. Então a gente se descobre logo. Eu tenho diagnosticado gravidez ectópica, tumores de pâncreas, tumores de ovário, tumores de fígado, tumores de tiroide, de mamas, também cistos de ovário, cistos de mama. Ou seja, é um negócio muito... Se você for treinado nisso, tem que se treinar. Eu estou advocando e tratando de estimular aos estudantes que vêm para cá comigo, estudantes internacionais, estudantes da Baylor College of Medicine, que eu treino eles, tentando de insistir que a importância de ser treinado nisso, em medicina de saúde primária, atenção primária de saúde, seja familiar, obstétrica ou pediátrica, para a gente ter um estudo, uma avaliação mais completa do paciente com imagens, não? A gente tem muitos procedimentos que são feitos com guia de ultrassom, né? Seja a injeção particular de PRP, seja a aspiração de cistos, né? Esse aqui é um diploma que tem da Unicamp de ultrassom, além dos que estão lá de cirurgia geral de Texas Tech. Esse aqui é um quarto de terapia e reabilitação. Aqui a gente coloca os pacientes que precisam de soro ou que estão com muita dor
nas costas, que são pacientes com problemas musculoesqueléticos, de tendões e de fáscia. Tem muitos pacientes que sofrem disso, acidentes de trabalho, enfim. Aqui temos também, esse aqui é o quarto de PRP, que eu faço o PRP aqui, com esse sistema, e que a gente coloca na centrífuga aqui. Isso é uma área de muito interesse para mim, que dá resultado realmente. É a concentração do soro plasmático, do plasma do paciente, que em vez de ter 4 ou 6% de concentração de plaquetas, com as duas centrifugadas a gente obtém uma concentração de 90% de plaquetas numa quantidade muito pequena de volume líquido, que concentra as plaquetas, e essas plaquetas são as que a gente injecta na região das articulações, a região do tendão. A gente também temos nessa prática, na minha clínica, que eu estou muito interessado em oferecer para os estudantes do Brasil e do Paraguai. Aliás, eu tenho já treinado muitos estudantes do Brasil, nunca do Paraguai, muitos de Centroamérica, Venezuela, de Sudamérica, né? E eu acho que pacientes também da Europa, russos, diferentes países do mundo, angolanos, estudantes de medicina ou médicos que vêm para tentar se adaptar e se inserir no sistema americano de educação e treinamento. Eu desfruto muito disso. Eu queria transmitir essa intenção e essa vontade que eu tenho de expandir então o meu trabalho acadêmico e de treinamento como preceptor, professor de clínica médica num sistema de saúde como esse, de saúde primária e pronto-socorro, para estudantes que sejam, vamos dizer, qualificados, que podem vir dessas universidades com a intenção de conhecer o sistema americano de saúde, conhecer a maneira de como se inserir e como se encaixar no sistema através de exames para médicos estrangeiros, para obter a reválida e logo com a intenção de fazer uma especialização aqui nos Estados Unidos. Eu já tenho colaborado com muitos estrangeiros médicos que agora estão exercendo medicina aqui nos Estados Unidos. Aqui é onde eu pratico, esse aqui é um pequeno quarto que a gente tem, onde eu faço telemedicina. A telemedicina é um modelo que eu estou utilizando já faz muitos anos. E eu tenho esse modelo já conectado com Bessa Central, com minha outra clínica que está aqui na Hillcroft, e a gente faz telemedicina. Existe uma série de protocolos, regulações e leis que regem, que tem que ser obedecidas, né, pelo médico praticando telemedicina, para atender os pacientes das áreas mais ou menos suburbanas e carentes. Ainda mais importante é a atenção de áreas rurais e longe dos centros de atenção, onde temos hospitais. Aqui em Houston nós temos uma população de 4 milhões no condado de Harris. 40% e mais são hispanos. Dessa porcentagem, 40% não tem seguro. Eu acho que a gente tem uma possibilidade, deixa eu desligar isso, possibilidade de a gente oferecer uma atenção primária com telemedicina e marcar uma diferença com uma população que não tem seguro, que tem escassos recursos. E isso é o que eu estou tentando fazer com a telemedicina. Então, quando o estudante estrangeiro vem aqui, de qualquer parte, estou aberto a oferecer esse serviço, né? O estudante vai encontrar esse tipo de prática. Eu sou médico, dono e diretor médico aqui. Eu tenho praticado por muitos anos, mais de 25 anos, e tenho treinamento então em cirurgia geral e medicina familiar, geral e comunitária. E
temos esse centro em Houston. Houston é uma cidade muito importante nos Estados Unidos, é a meca da medicina nessa região. Vamos dizer que aqui está Baylor e está Rice, que seria equivalente a Harvard, na região de Boston e companhia. Então a gente tem uma força muito grande na área médica aqui. Hospitais como o MD Anderson é o hospital mais grande e mais importante do mundo, um dos mais grandes e mais importantes do mundo em câncer. Eu mando os pacientes para esse hospital com câncer. E então temos uma cidade muito adiantada na área médica. No centro médico tem mais de 60 hospitais, Metodista, San Lucas, os Texas Children, temos hospitais como o complexo de Memorial Hospital na região, temos Bentap, LBJ, são hospitais do condado, hospitais para indigentes, tem muito hospital lá. Então eu estou conectado com eles. Eu mando os pacientes dependendo da patologia, do problema, e nós temos uma muito boa coordenação para a atenção desses pacientes. E isso em Houston é muito importante e a gente tem que dar a conhecer o mundo inteiro o que a gente faz aqui. E eu queria, mais uma vez, Priscila, te oferecer isso. Se você quiser vir para cá para treinar, queria também oferecer isto para a sua faculdade de medicina, para o reitor lá, o decano, e se for possível a gente colaborar. Sim. Em nome de todos os estudantes, eu quero agradecer ao Dr. Soares. Muito obrigada, doutor, pela oportunidade que você está dando. Eu falo em nome de todos os estudantes pela oportunidade e pessoalmente eu agradeço muito pelo carinho que eu fui recebida nessa clínica e por toda a sua atenção, toda a sua paciência e por tudo que eu tenho aprendido aqui. É um prazer, muito é um prazer. Obrigada. E isso é recíproco, o nosso carinho. Aqui está a Rosângela, minha esposa, que ela faz parte da equipe em todo aspecto. Ela estudou muitas áreas dessa área de saúde, que é saúde primária. Além disso, ela faz também o que é o curso, o tratamento de estética médica. Ela fez os cursos e os treinamentos. E também está meu filho, o Bruno, que ele ajuda muito, que ele é encarregado praticamente, é um manager aqui dessa clínica e da clínica de bairro que está lá na rua Hillcroft. Eu estou muito contente de você estar aqui e sempre ficamos de braços abertos para você vir aqui quando seja oportuno para seu treinamento. Meu portunhol está ainda aí, um pouquinho assim, mas com os anos a gente esquece. Tenho muita gratidão com o Brasil, muito carinho pelos brasileiros, brasileiras, que foram realmente parte muito importante do meu treinamento e minha formação na Unicamp. E isso eu tenho bem claro aqui, e estou sempre disposto a retribuir. Graças. Okay. Muito obrigada. Thank you very much.